Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube? Veja como é fácil e rápido. Acesse o YouTube e pesquise por Adventistas Lauro de Freitas. Ao encontrar nosso canal, clique no botão inscreva-se. Pronto, você já está inscrito. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos. Deus continue te abençoando. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: olá, meus amados. É um prazer estarmos juntos nessa noite. Podemos partilhar um pouquinho mais do estudo da Palavra de Deus, dar continuidade aos nossos estudos relacionados ao caminho de Deus, que é através do santuário, né? Nós estamos já na lição 10. Está bem avançado nossos estudos, né? E é importante que a gente vá se aprofundando cada vez mais e vai linkando todas as nuances aí do estudo do santuário com o restante da Bíblia, porque o estudo do santuário ele é uma das linhas que une as páginas da Bíblia, né? Porque é o caminho de Deus, o caminho da salvação, o caminho que Deus espera que nós trilhemos também nessa terra até atingirmos o objetivo de Deus, que é a salvação final. Então, para nós darmos início ao nosso estudo, né, nós estamos aqui com a irmã Maria também, que é a nossa estudante, e nós vamos então fazer uma oração. Você que está em casa pode também ficar em reverência aí para buscarmos o Espírito Santo, que é quem vai nos ajudar no estudo desta noite. Amado Senhor, obrigado, Senhor, pelo prazer que nós temos, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que o Senhor nos acompanhe, que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente, para que o estudo da Tua Palavra possa ser latente em nossa vida, possamos sair daqui com o nosso coração preenchido e aquecido pelo Teu Espírito. Abençoe, Senhor, ao estudarmos esse tema tão importante do santuário, e hoje o link que existe do santuário com o juízo final.
É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, para quem não sabe, existe um link, uma proximidade muito grande entre o santuário e o estudo do juízo final que nós temos na palavra de Deus. Os eventos do juízo final, eles aconteciam quando se tratava do santuário terrestre, o santuário dos israelitas aqui na terra. Ele acontecia uma vez no ano, era chamado de o dia da expiação, ou o dia da purificação do santuário, e ele acontecia no lugar santíssimo, ou seja, o santuário terrestre, ele era utilizado no dia a dia para cerimônias chamadas de contínuo, que acontecia diariamente, que era o acúmulo de pecados dentro do santuário, quando morriam os animaizinhos, as ovelhinhas, tal, quando o pecador confessava os seus pecados sobre a cabeça da ovelha e dava entrada com o sangue da ovelha dentro do santuário, lá no altar de incenso, no lugar santo, e esses pecados eram acumulados. Hoje, esses pecados são acumulados quando nós pedimos perdão ou quando os nossos anjos, os anjos relatores, registram tudo de bom e de ruim que nós fazemos com o nosso corpo ou através das nossas palavras no nosso dia a dia. Os pensamentos errados são registrados e acumulam-se no santuário celestial. Sendo assim, uma vez no ano, na terra, era feita a limpeza, a purificação do santuário. Mas não era uma purificação física, não era lavar o santuário, não. Era purificação simbólica do santuário, como se estivesse retirando o acúmulo de pecados e levando para fora do santuário, para os verdadeiros responsáveis pelos pecados, pelos erros. Então, quando se trata do juízo, era feito no lugar santíssimo do santuário, no último compartimento. Não era o sacerdote que fazia, mas era o sumo sacerdote. Quando falamos sobre juízo na Bíblia, estamos tratando de 3 episódios diferentes, ou 3 fases do juízo. Por exemplo, nós temos o juízo investigativo pré-advento. A frase pré-advento significa que acontecia antes do advento de Jesus, ou antes da volta de Jesus. Nós temos o juízo que a gente chama de comprobatório, que é o juízo que acontece durante o milênio, que não define caso de ninguém, porque o juízo que define é o primeiro, mas que comprova a justiça de Deus. E nós temos, então, o juízo que a gente chama de executivo, que dá o fim ao pecado, dá fim aos pecadores, fim àqueles que não se apropriaram do sangue de Jesus. Sendo assim, nós precisamos começar o nosso estudo do juízo final pelo primeiro juízo, como ele vai acontecer e assim por diante. Vimos já no santuário, no estudo do santuário, quando vimos o funcionamento do dia da expiação, que acontecia no lugar santíssimo, feito pelo sumo sacerdote, que naquele dia eram escolhidos 2 bodes. Interessante que no dia a dia eram ovelhas, né? Confessava os pecados sobre a cabeça da ovelha e dava entrada com sangue no santuário. Mas no dia da expiação, uma vez no ano, eram 2 bodes. O sacerdote tirava sorte sobre os bodes, e um dos bodes era escolhido como bode do Senhor. Esse bode, assim como representando a Cristo, morria pelos pecados daqueles que confessaram os seus pecados e se apropriaram do sangue do Cordeiro. Então esse bode morria simbolizando Cristo, que morria pelos pecadores. O outro bode ficava de canto, enquanto o sumo sacerdote entrava com o sangue do bode, daquele bode que morreu, que simbolizava Cristo, dava entrada no santuário, porque era para o pecador morrer. Mas quem morria? Cristo, no lugar do pecador. Depois que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue do bode, que simbolizava Cristo, então ele saía simbolicamente com os pecados acumulados no santuário, os pecados que foram confessados pelo povo de Deus, e ele se encontrava com o bode que estava lá fora, o outro bode que não morreu. E ele confessava sobre a cabeça desse bode os pecados de todas aquelas pessoas que confiaram no sangue do Cordeiro, porque essas pessoas, elas se apropriaram do sangue de Cristo, e então os pecados delas caíam sobre o outro bode que simbolizava, era chamado de Azazel, era o bode que simbolizava Satanás, o grande responsável por todos os pecadores, responsável por todos os pecados. Então, os pecados eram jogados sobre as costas dele, sobre a cabeça desse bode,
E esse bode não morria pelos pecados. Aqui que está o grande detalhe, algumas pessoas confundem. O bode que morria era o bode que representava Cristo. Porque quem morreu por nós? Cristo. Satanás não morreu por nós. Não morreu por nós. Então, o bode que ficava vivo era o bode que simbolizava Satanás. E esse bode era levado para o deserto, presta atenção, para o deserto, e era solto lá. E ele morria isolado, solitário, ele ia para a terra solitária. E ficava lá até morrer por causas naturais. Tá? Por que é importante a gente saber disso? Porque o juízo comprobatório e o juízo final, ele tem a ver também com essa questão do bode Azazel. Então vamos começar, por exemplo, com a seguinte pergunta. O que é que vai acontecer com os justos que passarem pela angústia de Jacó? Já falamos um pouquinho sobre a angústia de Jacó, agora nós vamos ver os justos. O que acontece com eles no ato da volta de Jesus? 1 Coríntios 15, 51 a 53. Texto bíblico, você pode acompanhar aí a leitura. 1 Coríntios 15, 51 a 53, diz assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Observe, dormiremos aqui não é no sentido de dormir, não, de cochilar, não. É no sentido de morrer mesmo. Porque a morte, a primeira morte, para Deus é considerada um sono. Que ele vai chamar e as pessoas vão despertar. Assim como a gente desperta os filhos para ir para a escola de manhã, desperta a pessoa que vai trabalhar, bota um despertador, do mesmo jeito, Deus vai despertar aqueles que estiverem mortos e que serão justos, são salvos. Ele diz, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Isso indica que alguns vão estar vivos no ato da volta de Jesus. Bons, pessoas boas vão estar vivas. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, assim que terminar o tempo da angústia, Jesus volta, porque já estão todos definidos, os casos já estão definidos do juízo, já estão definidos quem vai ressuscitar na primeira ressurreição, quem vai ressuscitar na segunda ressurreição, quem vai subir com Cristo e quem vai morrer de novo, já está definido quando Jesus voltar. Sendo assim, os que estiverem vivos e que são bons, juntamente com os mortos que ressuscitaram, serão transformados e receberão a imortalidade. Agora, o que é nesse mesmo momento, nesse mesmo ato, o que vai acontecer com os maus? Porque já vimos que os bons ressuscitarão, se unirão com os vivos, serão transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Mas e os maus? O que vai acontecer? Iremos para a leitura de 2 Tessalonicenses 2:8. Se você estava em Coríntios, você avança um pouquinho na Bíblia, você vai chegar a Tessalonicenses, indo em direção ao Apocalipse, né? Você vai chegar a Tessalonicenses. Nós vamos ler o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Bom, a leitura do texto bíblico diz assim: então, naquele dia, será de fato revelado o iníquo, o mau, o pecador, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui, então, nós temos o destino final de todos os seres humanos. Os bons subirão ao céu, os maus morrerão pelo sopro da boca de Cristo no ato da volta de Jesus. Sendo assim, os bons sobem para o encontro do Senhor nos ares e dali irão para o céu. Para o céu, e lá no céu inicia o que a gente chama de milênio, o milênio. Nós vamos agora para Apocalipse 20 e nós vamos ver então alguma coisa sobre esse período que se inicia com a subida dos santos ao céu, ou seja, se inicia no ato da volta de Jesus. Apocalipse 20, verso 1 e 2, conta o que vai acontecer com Satanás durante esse período. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então observe que assim que Jesus volta, desce um anjo e prende Satanás por 1000 anos. Ele vai ficar preso
pelo que a gente chama de uma corrente de circunstâncias. Porque Satanás é espírito, espírito não tem como prender com correntes físicas. Então ele é preso por uma corrente de circunstâncias. Porque Satanás ele veio à Terra para matar, roubar e destruir. Se você observar, durante o milênio não tem ninguém para matar, está todo mundo morto. Os salvos vão estar no céu, os maus todos mortos. Roubar, não tem ninguém para roubar, porque não vai ter ninguém, a não ser ele e os seus anjos sobre a terra. E destruir, está tudo destruído já pelo sopro da boca de Cristo e pela própria destruição que o fim do mundo e as pragas vão gerar. Então não tem mais nada para destruir. Satanás vai ficar preso, sem poder enganar. Isso está no verso 3, dá a entender isso no verso 3, quando diz assim, ó, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Ou seja, não tem mais nada para fazer. As atividades normais de Satanás não tem mais o que fazer. Então, ele vai ficar preso sobre a terra, não tem acesso ao céu, não tem acesso ao sistema solar, ele está preso à terra, sem poder fazer mais nada. Essa prisão de Satanás é simbolizada no santuário pelo bode Azazel, que fica preso ao deserto. O que tem para fazer no deserto? Nada. Deserto, o bode ficava lá, não tinha planta para comer, não tinha nada para fazer, inclusive passava sede, passava necessidade até morrer. Então o símbolo do bode, que era solto na terra solitária, com os pecados sobre as costas, levando sobre si os pecados daqueles que Jesus pagou, sai das costas de Cristo, porque Cristo também não é culpado pelos pecados, e era jogado sobre as costas, daquele que é o responsável final pelo pecado, que é Satanás. Bom, sendo assim, enquanto os maus estão espalhados sobre a terra destruída, os bons estão no céu, o que é que vamos fazer no céu? Acho que isso é interessante. Apocalipse 3, verso 21. Apocalipse 3, 21. Texto bíblico diz assim, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Bom, você está vendo aí a figura de um trono. A figura do trono dá a ideia de reinado, né? E no Apocalipse 20 fala que nós reinaremos com Cristo. Mas além de reinar, olha o que os salvos vão fazer no céu. Apocalipse 20, verso 4. Voltemos a Apocalipse 20. Apocalipse 20, verso 4. Na sequência da prisão de Satanás, diz assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Bom, podemos até parar aqui. Isso aqui já é o suficiente para nós. Então, observe que os salvos, aos que vencerem, é dado que se assentem no trono. Agora aqui o Apocalipse 20 diz que João viu tronos e estavam assentados sobre esses tronos a quem foi dada a autoridade de julgar. A pergunta é, quem é que recebe essa autoridade? Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos para 1 Coríntios 6. Voltemos a 1 Coríntios, só que agora capítulo 6. Vamos ler o verso 2 e verso 3. Ou não sabeis que os santos, olha quem? Os santos, aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar, aqueles que sentaram com Cristo no trono, tá? Os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso os indignos de julgar as coisas mínimas? E olha o verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Ou seja, os santos vão participar de um juízo. Mas que juízo é esse? Se por enquanto nós estamos na terra e o juízo já está acontecendo. Quando Jesus voltar, nós precisamos lembrar isso aqui. Quando Jesus voltar, já vai estar definido quem é salvo, quem é perdido. Quem ressuscita na primeira ressurreição, quem ressuscita na segunda. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 22 que Jesus vem com a recompensa nas mãos para dar a cada um segundo suas obras. Então, quando Jesus volta, já está definido quem é salvo, quem é perdido. Então, os santos vão participar de que juízo? Qual é o juízo que eles vão participar? Isso é interessante. Quando os salvos vão para o céu,
Eles participam do que a gente chama de juízo comprobatório. É importante a gente ter ciência de quem é que é julgado em cada fase. Na primeira fase, quem é julgado são os bons, os salvos, os justos, para definir se ressuscitam na primeira ou na segunda ressurreição. Se definir na primeira ressurreição, foram aprovados. Se não ressuscitam na primeira ressurreição, foram reprovados no juízo. No segundo juízo, que acontece no céu, eu vou contar uma historinha aqui para vocês entenderem. Imagine que você chega no céu e você encontra Hitler por lá. Você vai dizer, mas peraí, tem alguma coisa errada. Deus foi injusto. Esse cara matou tanta gente, milhares de judeus, milhares de pessoas. Ele provocou uma guerra, né, na Europa ali, envolveu o mundo todo. Como é que esse cara está aqui no céu? Está alguma coisa errada. E você vai até Jesus e diz, Jesus, eu quero entender, olha a palavra, entender, por que é que Hitler está aqui no céu. Gente, por favor, é só um exemplo, tá? Não me entendam mal. Não estou definindo que Hitler vai estar lá ou vai estar aqui. Eu só estou dizendo que é uma ilustração. Então, imagine chegar lá, encontrar Hitler e você vai perguntar a Jesus, Jesus, o que é que Hitler está fazendo aqui? Jesus não vai responder para você. Jesus vai dizer assim, vá nos livros. Porque o juízo de Deus, tudo está registrado nos livros. Então, você entra lá, abre o livro de Hitler, com o nome dele, o livro de Atos, livro memorial. Você abre o livro de Hitler e está lá escrito o que ele fez, o que ele não fez, tal, tal, tal. E no final, estaria escrito assim, para ele estar no céu, estaria escrito assim, que ele se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão de todos eles e foi salvo pelo sangue de Jesus. Sendo assim, Hitler tem razões para estar no céu, porque Jesus pagou por ele e ele se apropriou do sangue de Jesus. Vamos dar um evento contrário para você entender. Imagine que você chega no céu e você não encontra o pastor da sua igreja, seja eu, seja qualquer pastor da sua igreja. Você vai dizer, não, mas ele era uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que pregava o evangelho, né, que explicava da Bíblia. Jesus, por que é que o pastor não está aqui? Jesus vai dizer, olha, eu não vou te responder. Vá nos livros. E aí você vai, abre o livro do seu pastor, pode ser do meu livro, enfim. E lá está escrito, olha, o pastor Marcos fazia isso, o pastor fulano fazia aquilo, tal, tal, tal. Era uma pessoa que pregava o evangelho, mas ele tinha pecados ocultos que ele não pediu perdão. Ele não confessou seus pecados ocultos. Ele batia na mulher, ou ele enganava as pessoas, ele se apropriava de coisas indevidas. Não sei. Vai estar lá escrito no livro e vai estar lá assim, ele não se arrependeu, não pediu perdão, por conta disso ele está condenado. Então, de verdade, vamos pensar aqui. No juízo pré-advento, primeiro juízo, quem era julgado eram os salvos. No juízo durante o milênio, que é um juízo de comprovação, que não define nada, que os salvos vão simplesmente abrir livros e vão avaliar o juízo, de verdade, quem você acha que está sendo julgado? É Deus. Deus está dando a mão à palmatória. Ele está dizendo assim, eu quero que vocês avaliem meu juízo, para que ninguém que esteja no céu, ninguém do universo, nenhum anjo tenha dúvidas da minha autoridade de julgar e da minha justiça e misericórdia. Então Deus está dando a mão à palmatória durante 1000 anos. Vai abrir os livros todos e qualquer um de nós pode investigar nos livros, saber por que fulano foi, ciclano não foi, por que Beltrano está lá, por que o outro não está lá. Então nós vamos ter essa abertura dada por Deus. Isso é juízo. Isso é um tipo de juízo, embora não defina o caso de ninguém. Então, de verdade, quem vai estar sendo julgado durante o milênio, pode parecer estranha a frase que eu vou dizer, mas quem vai estar sendo julgado é Deus. E Ele mesmo se colocou à disposição de ser esquadrinhado, de ser julgado, de ser avaliado como foi o juízo de Deus. Ele mesmo se colocou nessa posição. Agora, já entendemos, então, que os santos vão participar de um juízo. Agora, enquanto os santos estão julgando no céu, como é que vai estar a terra? Isso é interessante. Vamos para Jeremias 4, 23 a 27. Isso, Jeremias 4, 23 a 27. Você vai observar
que esse texto não tem como ser em outro episódio, não tem como ser. O estado da terra tão caótico só tem que ser depois da volta de Jesus. Olha bem o texto. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Ou seja, a terra voltou a ser antes da criação, que a terra era sem forma e vazia. Olhei para os céus e não tinham luz. Quando Deus criou, a primeira coisa que Deus criou foi justamente a luz. Então você observa que a terra volta a ser, regride até o seu estado antes de Deus intervir. Verso 24, olhei para os montes e eis que tremiam, todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum. Por que não havia homem nenhum? Porque os bons estão no céu e os maus estão mortos. E todas as aves do céu haviam fugido, ou seja, não tinha animal mais. Olhei e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Agora, olha o verso 27. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por que não a consumirei de todo? Porque existe a promessa do novo céu e de nova terra, que Deus vai fazer. Agora vamos acompanhar Jeremias 25, 33. Olha o que diz aqui a situação das pessoas mortas durante o milênio. Jeremias 25, verso 33. O texto bíblico diz assim: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma ou outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Assim vai estar a terra. Um caos total. As pessoas não serão enterradas. Ficarão os ossos sobre a terra. Quem vai estar vivo? Somente Satanás e seus anjos. Presos sobre a terra, sem ter acesso a lugar nenhum. Eles estarão aqui pensando, meditando nas besteiras que eles fizeram, no decorrer da sua estada nesse mundo de pecado. Tá? Então a terra estará desse jeito. Agora, o que João testemunhou no final do milênio, depois que o milênio acaba, depois que os salvos já julgaram, abriram os livros, verificaram cada caso, o que é que João, do Apocalipse, viu que vai acontecer depois do milênio? Vamos para o Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 a 11. Apocalipse 21, 9 a 11. O texto bíblico diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então a gente vê que depois do milênio, a terra vai estar toda destruída, mas depois do milênio, Deus começa um processo de restauração, e ele começa purificando a terra, aonde a cidade santa vai se assentar. A cidade santa desce do céu, está em Apocalipse 21, verso 2, por exemplo, que viu a cidade santa descendo, vai se assentar sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Está lá em Zacarias capítulo 14, 13 e 14 vai falar sobre isso. Então você tem ali a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém. A noiva, Jesus não vai casar com uma cidade, Jesus vai casar com o seu povo. A igreja vai estar dentro da cidade santa, Os salvos vão estar dentro da cidade. Então desce com os salvos e plana sobre Jerusalém. Desce e se assenta sobre Jerusalém. O que acontece então, assim que a cidade santa chega, acontece a ressurreição dos maus. Olha o que diz Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então você tem aqui, quando se completam os 1000 anos, então os maus ressuscitam. Os maus ressuscitam no que a gente chama de segunda ressurreição. E eles ressuscitam, e olha qual é a atitude deles, assim que ressuscitam. Para você ver que Deus realmente foi justo ao julgar essas pessoas e deixar de fora do céu. Porque olha a atitude delas, verso 7 até o 9, de Apocalipse 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que ele é solto da sua prisão? Porque agora tem quem tentar, tem quem enganar. Verso 8, e sairá enganar ou seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra,
Gog e Magog. Gog e Magog são cidades do Antigo Testamento que eram inimigas do povo de Deus, a fim de reuni-las para a peleja. O número das pessoas, mas é como a areia do mar. Muita gente vai se perder. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram, ou seja, cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida, ou seja, os santos, dentro da cidade, já tinham baixado na terra e os maus vão tentar invadir a cidade. Vão tentar invadir. E aí desce fogo do céu, diz o verso 9, e os consumiu. Então, essa destruição dos maus, quando vão tentar invadir a cidade santa, a gente costuma chamar de juízo executivo. É o fim dos maus. É a destruição do pecado e pecadores. Então, nós vimos aí os 3 passos do juízo. Juízo antes da volta de Jesus, que define os casos. Juízo comprobatório durante o milênio, que os salvos irão participar. E juízo executivo, que é a destruição de vez de toda a maldade. Malaquias diz que não ficará nem raiz nem ramo do mal. E Naum diz que o mal não se levantará novamente. Então, o juízo definitivo de Deus é a destruição final dos maus. O que Deus fará, então, depois do pecado, depois da extinção do pecado? Apocalipse 21, verso 1 a 4. Vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, adornada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo. Tabernáculo tem a ver com tenda. O tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então Deus vai descer com o seu santuário para a terra. E aqui será o centro do universo, aonde Deus vai habitar conosco. Ele será para sempre Deus conosco. Ele foi Deus conosco quando Jesus veio à terra, mas agora ele será para sempre. E o verso 4 é uma das grandes promessas da Bíblia: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que maravilha, né? Deus cumprindo as promessas de salvação ao seu povo. O mesmo fogo que vai destruir os maus purificará a terra para iniciar o processo de renovação do novo céus e da nova terra. Sendo assim, amados, o ritual que envolvia o bode Azazel, dia da expiação, do santuário, do lugar santíssimo, era o fim dos pecados. Eram lançados sobre a cabeça daquele bode, que era levado para o deserto e morria para sempre. É a destruição eterna de Satanás e seus anjos. Entenda, o objetivo do estudo não é esse, mas eu acho que a gente pode entrar nesse assunto rapidamente, porque não é queimar para sempre. Deus não vai ficar queimando o diabo e seus anjos para sempre, nem os maus, mas será o fogo eterno. O fogo eterno é um fogo de consequências eternas. Até porque a promessa para os salvos é vida eterna. A promessa para os maus é morte eterna, não é vida eterna queimando. Essa é a diferença. Então, o inferno de fogo, ele vai queimar e acabou. Não vai ficar queimando para sempre, porque senão essas pessoas viveriam eternamente. Eternamente queimando. Foi exatamente por isso que Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden, para que eles não fossem eternamente pecadores, quando eles comeriam do fruto da árvore da vida. Então Deus expulsou Adão e Eva do jardim para que não comessem do fruto da árvore da vida e não fossem eternamente pecadores. Satanás e seus anjos serão destruídos para sempre. Assim como Sodoma e Gomorra ficaram como exemplo de fogo eterno e eles não estão queimando até hoje. Sodoma e Gomorra foram queimados e acabou. Não estão queimando até hoje. As cidades do vale lá, né? onde Ló foi morar. Não estão queimando até hoje. Por quê? Porque é o fogo de consequências eternas, é o fogo que destrói de vez, é um fogo que acaba para sempre com a situação, certo? Sendo assim, nós temos responsabilidade, porque estamos vivendo no período da expiação. Desde 1844, baseado na profecia de Daniel 8,14, que Deus está avaliando, abrindo os livros e avaliando caso por caso. Todos os dias se definem quem ressuscita na primeira e na segunda ressurreição. E o nosso nome, em algum momento, pode estar passando por lá, porque assim que acabar o juízo, descem as pragas. E aí haverá a angústia de Jacó, e na sequência, Jesus volta.
Então nós estamos vivendo já no período dos últimos dias, bem próximo à volta de Jesus. É muito importante que eu e você estejamos preparados a cada dia, porque o nosso nome pode passar a qualquer momento no juízo de Deus e seremos selados para sempre. E com a graça do Senhor, todos nós que estamos aqui estaremos selados para a vida eterna. Amém? Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido o estudo de hoje. Na semana que vem faremos um estudo, daremos continuidade ao estudo do santuário. Na sequência, faremos o estudo 11. O estudo 11 é Verdades do Santuário. E aí daremos continuidade até o estudo 13, quando é o término da nossa série, tá bom? Que Deus abençoe você e você esteja se preparando para a eternidade, para o juízo de Deus. Oremos ao Senhor. Amado Pai, muito obrigado pelo estudo maravilhoso de hoje, como o Senhor tem preparado e trouxe as informações do futuro para os seus servos, através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o juízo já começou, o Senhor já está fazendo justiça aos santos. E nós queremos te pedir que o Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, nos aceite como Teus filhos, como aqueles que querem estar preparados para subirem e morarem contigo para a eternidade. Queremos te pedir que a Tua graça continue no nosso coração. Salva-nos, Senhor, salva-nos para o Teu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube? Veja como é fácil e rápido. Acesse o YouTube e pesquise por Adventistas Lauro de Freitas. Ao encontrar nosso canal, clique no botão inscreva-se. Pronto, você já está inscrito. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos. Deus continue te abençoando.